Por que gostamos tanto de reclamar? A fila do banco tá lenta, o clima não tá bom, o seu chefe não te entende, a chuva veio justo naquele dia que você saiu sem guarda-chuva. Eu tenho certeza que em algum momento do dia você reclamou de alguma coisa. E a gente reclama sobre tudo: política, clima, futebol, não tem nada pra fazer, tem muita coisa pra fazer. Uma coisa que a gente sabe é reclamar. Mas por que a gente gosta tanto de fazer isso? Nesse vídeo eu vou te explicar de maneira clara e prática de como você lidar com reclamar tanto. E se você não reclama, parabéns, você é raro. Nesse vídeo eu vou utilizar a psicologia para te explicar o porquê nós reclamamos tanto e como fazer para parar ou diminuir esse hábito caso você queira. Nesse vídeo vamos mergulhar na psicologia e na neurociência para explicar o porquê que esse hábito é tão viciante e como ele tá te sabotando silenciosamente, sem você perceber. A verdade é que a linguagem da reclamação é uma linguagem universal. Ela é um ótimo quebra-galho social. Sabe quando você para no semáforo e fala que clima horrível hoje? E a outra pessoa concorda com você falando, nossa, tá quente pra caramba? Então, isso é a linguagem da reclamação. A gente vive naquela era da positividade obrigatória, onde a gente é incentivado a ser grato todo momento. Mas por que a gente gosta tanto de reclamar, sendo que é totalmente o contrário disso? Eu diria que para cada lado positivo do ser humano tem que ter um lado negativo, e a reclamação é um lado obscuro de todos nós. Ela se torna o nosso porto seguro, a parte que nos lembra que somos humanos e podemos reclamar. Mas se reclamar é tão ruim, por que a gente sente aquele prazerzinho sempre que a gente reclama? Aí que entra o nosso desejo mais primitivo. É um alívio imediato. A gente reclama e sente como se o problema já não existisse mais. Isso porque você libera muita tensão acumulada. E nisso, ele libera cortisol, o hormônio do estresse. E por um segundo, parece que você resolveu o seu problema. E o segundo desejo que você satisfaz toda vez que você reclama é a aceitação social. Quando você reclama e a outra pessoa concorda com você, sabe, aquele gostinho de a pessoa também odeia essa situação, isso é chamado de queixa de vínculo. Quando você desabafa com um amigo e ele fala, nossa, comigo é a mesma coisa, você acaba sentindo um tapinha de prazer. E esse prazer é nada mais do que ocitocina, que é o hormônio do afeto. Você acaba se sentindo menos sozinho. Mas então, reclamar funciona no curto prazo? Sim, reclamar vai fazer você se sentir bem. Mas agora, quando essa sensação permanece por muito tempo, aí tá o perigo. Seu cérebro é uma máquina muito eficiente. Toda vez que você tem um pensamento, seja positivo ou negativo, você tá fortalecendo uma via neural. A cada reclamação do trânsito, a cada reclamação do clima, você tá construindo e pavimentando uma zona neural que já vai estar acostumada a fazer isso. Então, sempre que acontecer algo similar, você vai reclamar. E reclamar se torna o seu modo padrão. Seu cérebro se tornou muito bom em reclamar, então ele começa a buscar ativamente coisas para fazer isso. E ele acha que tá resolvendo algum problema, porque toda vez que ele reclama, ele sente um pouco de prazer. Seu estado padrão deixa de ser o de neutralidade para um estado de frustração crônica. O pior de tudo, isso tira o poder de ação da pessoa. Ao invés de você dizer, eu não gosto disso e vou mudar, você diz, isso é injusto, eu sou uma vítima. E mesmo que você não fale isso verbalmente, o que o seu cérebro está dizendo é justamente isso. E te dizer, isso te paralisa completamente. Você se transforma num observador passivo da própria vida, porque você não tem mais poder de decisão. Mas te falar, o segredo não é parar de sentir raiva, de ficar frustrado com o clima, mas sim o que você vai fazer sobre isso. E uma das melhores formas para lidar com isso é a regra da comunicação construtiva. Toda vez que a vontade de reclamar vier na sua cabeça, você precisa se perguntar, a queixa está buscando o alívio ou a solução de fato? Se for só alívio, respira um pouco, deixa passar. Agora, se for uma solução, vai atrás. A pessoa que tá me ouvindo pode fazer algo sobre isso? Se não pudesse, só tá despejando negatividade nessa pessoa. E por último, existe alguma ação que eu posso tomar agora? Se sim, meu amigo, para de falar e vai agir. E um exercício para que isso se torne muito mais prático e não somente uma coisa que alguns conseguem e outros não, é a reestruturação cognitiva. E ela funciona de maneira muito simples. São somente 3 passos. Identifique o gatilho. Qual é o pensamento automático que vem quando você pensa em reclamar? Então vamos supor, meu ônibus está atrasado. Qual foi o pensamento automático? Meu dia acabou, eu tô atrasado pro trabalho, ferrou. Isso não vai levar a nada. Mas é importante que você anote a realidade que tá acontecendo com você. O que vem nesse momento? Então desafie o seu pensamento. Será se esse pensamento é 100% verdade? Meu ônibus atrasou, acabou meu dia? Pô, isso é só um momento. Será se acabou mesmo, sabe? Às vezes é importante você ser realista com você. E a parte mais importante, cria a resposta adaptativa. Essa é a hora que de fato você consegue gerar uma mudança. Substitui aquele pensamento tóxico de, pô, acabou meu dia, por algo como, é um inconveniente, mas acho que não vai atrapalhar tanto. E a realidade é que a maioria desses pensamentos automáticos que fazem a gente reclamar, as coisas pequenas, elas não vão atrapalhar tanto a gente. Mas elas somadas acabam fazendo com que você deixe de tomar iniciativas muito maiores na sua vida. Vamos supor, você se atrasou para a faculdade, você faltou a aula. Em consequência disso, se isso se repetir por
por muitas vezes você vai acabar reprovando na matéria você não se forma ou atrasa a sua formação. Então, detalhes pequenos geram uma mudança ao longo do tempo que pode gerar um problema muito grande para você. E a reestruturação cognitiva é uma das melhores formas de lidar com isso, porque você entende o que você pensa, por que você pensa e reestrutura esse pensamento de uma maneira mais funcional. E ao reduzir o hábito de reclamar, você não está sendo mais positivo, você não está sendo uma nova pessoa, você simplesmente está se tornando mais eficiente. Perder menos tempo é uma coisa muito boa, ainda mais quando é sendo sincero pra você. Porque não adianta de nada você falar que eu não reclamo muito, mas se você parar para analisar de maneira calma o que você faz no dia a dia, são pequenas reclamações e a mudança delas pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Você já pensou quanta energia mental você gasta reclamando? E essa mesma energia podia estar sendo direcionada para você de fato resolver o que você está tendo que lidar. E isso impacta completamente em todos os seus relacionamentos. Seja ela uma amizade, namoro ou colega de trabalho, você vê que você conseguir reorganizar as suas ideias e mudar o padrão de reclamação para um padrão mais efetivo, vai ser algo muito produtivo para você. E a realidade é que nós gostamos muito de reclamar. A sensação de alívio depois de reclamar e achar que já lidou com a situação, ou pelo menos sentir algum pequeno prazer ali, é muito grande e viciante. Mas a sensação de fato lidar com uma questão e mudar isso ao longo do tempo é algo que vai ser muito mais prazeroso para você. E para finalizar, eu queria que você deixasse nos comentários o que mais te irrita e te faz reclamar e como você tá lidando com isso de maneira funcional. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a armadilha da reclamação, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. E aqui eu falo sobre psicologia de maneira descomplicada e relato coisas que acontecem com todos nós.